Boa noite! Boa noite, começamos a nossa semana. Boa noite, sejam bem-vindos. Vou colocar uma musiquinha enquanto vocês vão entrando. Boa noite, gente. Boa noite, Diana, Alcineide, Fernando, sejam bem-vindos. Que bacana. Maria, Luciana. Vamos esperar o pessoal entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, queria que vocês me contassem quem aqui tá a primeira vez por aqui, quem tá chegando agora, quem já participou de outras jornadas. Silvia, oi Silvia. Rose, boa noite, Rose. Aline, seja bem-vinda, Aline. Oi, gente, então estamos começando nesta segunda-feira mais uma jornada, né? Uma semana aí de aulas, de reflexões, de autoconhecimento, de fortalecimento. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá aí o som pra vocês? Como é que tá a imagem? Me contem se tá tudo certo. Tudo certinho aí? Eu sou a Rose, a primeira vez aqui, mas já te acompanho há algum tempo. Ai, que legal. Legal, Rose. Mais alguém? Mais alguém aqui a primeira vez? Tudo ok? Bom, ótimo. Quem mais aqui tá chegando agora, aqui no Instagram? Ou que chegou aqui pela semana? Chegou por algum convite? Me contem. E também quero que vocês me contem, né? Hoje a gente vai fazer a nossa abertura, vou me apresentar para quem tá chegando agora, vou contar um pouquinho do propósito dessa semana, falar um pouquinho do meu trabalho, e a gente vai começar falando por que algumas adoções não dão certo. E queria muito que vocês interagissem, né? Diana, primeira vez, legal, seja muito bem-vinda, é muito bom ter pessoas novas por aqui, né? Pra gente aumentar aí a nossa turma. Vitor, seja bem-vindo. Então me contem em que momento da adoção você está, se é pré-adoção, se ainda não se habilitaram ou se já estão no pós-adoção. Isso é super importante para eu saber. Apesar essa semana a gente vai falar muito mais sobre pós-adoção, mas hoje aqui é o momento, né, a nossa abertura, e com certeza a gente vai falar um pouquinho também para quem é no pré. Boa noite, Leão Lealdi. Acalanto, pré-habilitação. Legal, estou no CNA. Pessoal do Acalanto divulgou seu trabalho, é a primeira vez que estou aqui em sua página. Que legal, isso lá. Muito bom, seja bem-vinda. Acalanto, se eu não me engano, eu já falei lá no Acalanto. Desde janeiro de 2022, ótimo. Estou há 3 anos na fila. Peço desculpa porque hoje minha voz está um pouco rouca, mas acho que dá pra me ouvir, né? Então, gente, pra quem tá chegando agora, quem não conhece meu trabalho, eu sou Tatiana Schiavinato, sou psicóloga clínica, sou orientadora de mães e pais, educadora parental pela Associação Americana de Disciplina Positiva. Eu tenho 2 filhos, o Theo e o Noah, de 6 anos, gêmeos. E o meu trabalho, a minha missão, né, aqui, falo que é uma missão ousada, que é diminuir a violência neste mundo. E eu faço isso através da preparação dos pretendentes para adoção, do acompanhamento das famílias, né, que já adotaram, e da orientação de pais, da educação parental, que é focada na disciplina positiva, ou seja, numa educação não violenta.
né? Então, vocês vão ver que a gente vai falar bastante sobre isso também, já que a gente vai falar sobre pós-adoção, né? Quando a gente fala de pós-adoção, a gente fala de educar, a gente fala de conexão. Estamos falando de criação de vínculos, que inclusive será a nossa aula de amanhã, né? Que eu percebo que é uma das angústias, uma das dúvidas maiores aí de quem tá nesse processo de adoção, é a construção de vínculos, né? Como é que eu construo vínculos com o filho que não nasceu de mim, que muitas vezes passou meses ou anos numa família, numa outra família de origem, que teve experiências difíceis, rupturas, situações traumáticas, violência. Então a gente vai falar bastante sobre vínculos. Estou no período de aproximação de 3 crianças de 12, 11, 10 anos. Ótimo! E todo mundo que tá aqui, né, assim, já participou de grupos de apoio? Não? Já fez algum tipo de preparação, algum curso? Como que é isso? Lembrando que hoje é a nossa abertura, eu quero muito ouvir de vocês, quero muito saber de vocês, conhecer vocês. Tem muitas pessoas que eu conheço, tem pessoas aqui que já fazem acompanhamento comigo de pós-adoção, tem pessoas que já passaram em preparação, né, comigo, mas tem muita gente nova que nunca esteve aqui, que também eu não sei, né, em que momento está. Então, bem legal essa troca para eu conhecer vocês. Já adotei um grupo de irmãos, estou no pós-adoção de uma adolescente, Rose, legal. Mas meu nome é Silvana, sou da Bahia, bacana. Da onde mais vocês estão se falando? Tem gente da Bahia, que mais? Da onde mais vocês estão falando? Eu nunca participei de grupo de apoio. Bacana, né? Bem bacana participar, né? Pelas trocas. Qualquer preparação é bem-vinda. E acho que já começo essa semana falando para vocês não se prenderem ao que está prescrito para vocês se habilitarem, né? Ou para vocês se tornarem pais e mães, nesse sentido legal da adoção, porque ser pai e ser mãe é algo bem complexo, né? Quem adotou sabe que é algo complexo, que é uma grande escola e que nos primeiros meses existe uma adaptação, existem vários desafios que a gente tem que enfrentar, que seja biológico e seja por adoção, não importa, ter filhos é sempre uma complexidade. E existem ganhos e perdas, né? Para toda a maternidade, paternidade, para toda nova fase, aliás, da nossa vida, existem ganhos e perdas, certo? Goiás, bacana. Ourinho, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro. Estive no Rio de Janeiro faz pouquinho tempo, uns 10 dias eu estive lá. Casa Branca, São Paulo. Sergipe, olha que legal. Muito bom. Opa, ai meu Deus. Sou do interior do Paraná. Sou psi de um serviço de acolhimento de criança e adolescente. Que bacana. Falando em serviço de acolhimento, eu queria muito, tem no meu coração assim de fazer projetos em instituição de acolhimento, porque eu vejo o quanto é necessário, né, a gente falar também não só com os pretendentes, com os pais, mas também com o pessoal que trabalha, né, nas instituições, com os educadores. Infelizmente, eu recebo muitas histórias difíceis, né, em relação às crianças, em relação a como são tratadas as crianças. Então, seria bem importante. Nunca participei do grupo de apoio, aqui na cidade não tem. Maceió, Alagoas, ótimo, é muito necessário, né, Ana? Muito, muito necessário. Então, tô aqui, ó, planejando como poderia ser esse projeto. Rose, tem 20 dias que estou com a minha filha em casa. 20 dias, ou seja, pós-adoção assim super recente. E mesmo com todo o preparo de cursos, palestras, a primeira semana foi um pouco difícil. Sim, Rose. E para muitas pessoas é um pouco difícil, para muitas pessoas é muito difícil. Então hoje a gente vai ver um pouquinho quais são os fatores que podem dificultar e muito, né, nessa adaptação, nessa construção desta nova família, certo?
Já tentou participar online, na minha cidade também não tem, mas participo de um grupo de trocas do WhatsApp, bacana, Isla. Inclusive, aqui faz parte do meu trabalho, né, falando um pouquinho, né, para vocês me conhecerem, o que eu faço, né, na prática, o que eu faço. Então, meu trabalho, as minhas frentes de atuação, né, é aqui, o canal, os vídeos, os conteúdos. Eu tenho um grupo de apoio online, né, que são 15 dias aí de atividades que as pessoas se deparam com elas mesmas, se deparam com as motivações, se deparam com os desafios, e existe troca, existe reflexões. Então a gente está na 12ª turma, acabou de acabar a 12ª turma, inclusive em breve eu vou abrir inscrições. Claro que existem muitas comarcas, em muitos lugares eles aceitam, né, um grupo de apoio por uma psicóloga, né, como eu, que tem uma trajetória aí focada na adoção. Em outros lugares não, em outros lugares eles aceitam somente grupos de apoio, sei lá, de determinados lugares. Mas lembrando que independente disso, quanto mais você puder se preparar nesse sentido de se conhecer, de se fortalecer, de trocar, de ver outras perspectivas, de ouvir outras histórias, né? Porque a gente vai ouvir histórias muito difíceis, ouvir histórias super tranquilas, que deu tudo certo e teve um amor à primeira vista e foi tudo, né, bem, e outras histórias não. Então, quanto mais histórias você ouvir e quanto mais você se conhecer, melhor vai ser o seu pós-adoção, certo? Então, vamos lá. Então, dentro do meu trabalho existem os grupos de apoio, né, que são online. Existem os atendimentos individuais ou de casal, de preparação, ou seja, muitos casais chegam até mim, ou pessoas que vão adotar sozinhas, para se conhecer, né, tentando cuidar de si nesse momento de espera, né? Por que não aproveitar esse momento que você está aguardando, que você está se habilitando, para focar em você, né? A gente sabe que quando os filhos chegam, a vida fica mais atarefada, você tem muitas demandas, muitas coisas para pensar nos filhos. Então, esse período que você está se preparando, que você está aguardando, é um ótimo momento, né, para você focar em você, para você cuidar de você. E também, depois que acontecem as adoções, eu faço toda a parte de acompanhamento de pós-adoção, de uma orientação parental, dessa construção de vínculos, desses desafios. Então, quando você tem um suporte, com certeza fica mais leve, né? Você tem alguém ali, um profissional neutro, né? E às vezes você vai falar com a família, às vezes, né, eles podem te acolher até certo momento, mas também muitas vezes não tem a resposta, né? Porque na verdade as respostas são nossas, né? Estão dentro da gente. Então, quando a gente está amparado aí por um grupo de pós-adoção, por um psicólogo que é especialista na área, que pode te orientar, que entende, que compreende os comportamentos infantis de uma criança que morou em um abrigo, que veio de uma família de origem, então isso facilita muito, ok? Então essas são as frentes do meu trabalho. E também tem os cursos, né? Os cursos que são focados aí nessa parentalidade de uma maneira consciente. Então hoje tem um curso de preparação, que é o Caminhos para uma Adoção Consciente. Tem o curso do Causa Transformação, que é para quem já adotou, para quem já tem filhos, sejam biológicos ou sejam por adoção, e tem um módulo só sobre adoção lá. E tem também o curso 21 Dias de Educação Positiva. Aqui, quem de vocês já ouviu falar em educação não violenta? Alguém aqui, quem já estuda, quem nunca ouviu falar em disciplina positiva? Eu estou na espera e comecei a fazer terapia, ajuda muito. Ah, que bom, muito bom ter pessoas, né, que falam o quanto ajuda para outras pessoas se inspirarem também, né? Às vezes a gente tem esse mito, assim, não consigo, não vou conseguir pagar, é muito caro. Mas lembra, gente, se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai cuidar de um outro ser, né? Se a gente não estiver bem com a gente... E isso eu tô falando também de casais, né? Quantas pessoas já chegaram aqui e o casal não tá bem, né? E tá nessa jornada de ser pai, de ser mãe. E quando os filhos chegam, se o casal não tá em harmonia, se não tem o mesmo propósito, fica muito difícil. Então, quando falar,
Filho segura casamento? Óbvio que não, a gente já sabe disso. Ah, filho destrói casamento? Também não. A questão é que quando os filhos chegam, qualquer conflito que o casal enfrente, isso é potencializado muito, né? Quando existem coisas que estão ali obscuras, que não é tratado, que não é conversado. Então, quando os filhos chegam, eles escancaram a nossa parte melhor e a nossa parte pior, a nossa luz e a nossa sombra, e de ambos. Então, se existe, né, conflitos aí entre você e seu parceiro, parceira, cuidem disso antes dos filhos de vocês chegarem. Se você tiver alguma história para contar sobre isso, de como foi quando os filhos chegaram, conte aqui para inspirar outras pessoas. Queria pedir para vocês também, lá no grupo, lembrando que essa aula não vai ficar gravada aqui no Instagram, mas eu vou disponibilizar ela amanhã, a partir do meio-dia, para quem está no grupo exclusivo do WhatsApp, para valorizar quem está comprometido, ok? Comprometimento é tudo, então eu estou aqui comprometida com vocês nessa semana, eu vou ficar aqui a semana inteira com vocês, e espero que vocês também estejam comprometidos, tenham caderno, papel, porque a gente vai falar sobre muitas coisas durante essa semana, e é super importante você anotar, porque às vezes a gente anotando, né, fica mais claro, depois você pode voltar e tudo mais, tirar suas dúvidas, inclusive. Então, por que algumas adoções não dão certo? O que vocês acham aí? Quais são os fatores que vocês enxergam? Seja do que você já passou, seja de histórias que você já ouviu, de fatores que prejudicam na construção dessa nova família, na construção de vínculos, numa adoção saudável, numa adoção para sempre, para que não haja dúvidas ou para que não haja devoluções, né? Infelizmente, ainda no nosso país existem muitas adoções que não dão certo. Eu gostaria de dizer, não, todas as adoções, nossa, porque as famílias encontram seus filhos e é um amor arrebatador à primeira vista e tem os desafios comuns e dá tudo certo no final. Mas não é assim. Nem sempre é assim, ok? Então eu vou contar um pouquinho de alguns fatores e vou contar alguns exemplos para vocês, né? Claro, com nomes fictícios e sem detalhes, mas para que vocês possam se inspirar, né? E possam cuidar disso para que não aconteça com vocês e para que, se acaso estiver difícil, também saber como procurar ajuda. Às vezes a gente tem um problema e a gente tá olhando somente numa direção, né? E a gente olha naquela direção e não vê resposta, não vê saída. E a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? E a gente bate naquela tecla. Mas se a gente tá fazendo as mesmas coisas e não está dando certo, é porque a gente precisa olhar para o outro lado, por um outro ângulo. Então, por isso que é tão importante esse suporte, esse acompanhamento do pós-adoção. Aí as pessoas falam, Tati, mas nossa, adotei, e aí o fórum, né, os profissionais lá, assistente social, não querem nem saber. Então, quando a gente tem um filho biológico, você fica lá 3 dias na maternidade, no máximo, e aí tem as enfermeiras, tem pessoal para te dar um suporte. Depois, quando você chega com seu filho em casa, tem quem para te ajudar? É mais ou menos assim. O filho é seu, agora você se vira, não é mesmo? Então, o que eles fazem é te dar uma ligada para saber como é que tá indo, para proteger a criança, porque é sempre o bem-estar da criança que conta, mas o filho é seu. Se você decidiu, o telefone tocou, você viu o histórico da criança, você foi até lá, você olhou pra carinha da criança e falou, não, eu quero fazer a aproximação. Você fez a aproximação e falou, não, é isso mesmo que você quer fazer o período de convivência, você quer continuar com este processo? Então, quando o filho vai para sua casa, por mais que essa maternidade, essa paternidade ainda não esteja construída completamente, esse processo é seu, né? E agora, depois que a criança vai para sua casa, né, você precisa cuidar disso, né? E eu sei que é
super pesado, principalmente no começo, cuidar de si, cuidar da casa, cuidar das demandas, e é licença maternidade, e é escola, e é testes no pós-adoção, e é um monte de coisa. Como é que eu faço tudo isso sozinho? Então, tenha rede de apoio, tenha um suporte, né? Busque auxílio de profissionais preparados para estar com você, né? Para pegar sua mão e falar, não, vamos olhar por um outro ângulo, vamos ver uma nova forma, vamos ver para quem a gente pode pedir ajuda, vamos ver o que dá para fazer de novo, que talvez você não esteja enxergando, ok? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Fatores que prejudicam: expectativas irreais por parte dos adotantes. Boa! A falta de preparo para lidar com a criança real. Então a gente vai ver o que seria, né, essa falta de preparo, e também em outras aulas a gente vai ver sobre expectativas também. Eu fui adotada e deu tudo errado. Tudo errado. Hoje nem contato tenho com a família, pois nem todas as famílias sabem que vão lidar com uma criança que tem uma história de vida que vai com ela. Exatamente. Boa. Criar expectativa com base na opinião pessoal seria um fator demais? Deixa eu ver se eu entendi. Criar expectativas com base na opinião pessoal seria um fator demais, se certo. Exemplo, romantizar, achar que a criança terá os mesmos gostos do pai. Sim, boa percepção. Com certeza, quando a gente cria... Então, vamos falar um pouquinho de expectativas, né? Quando a gente decide ter um filho, quando a gente sonha em ter um filho, né? Como é que começa esse sonho? Como é que começou esse sonho pra você, né? Porque começa de um sonho. Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu falava que até os 22, eu falava que eu nunca ia ter filho. Sério, eu falava, não vou ter filho, dá muito trabalho, não quero ter filhos. E depois, quando eu comecei a namorar sério e depois me casei, eu comecei a olhar as crianças, os bebês, e comecei a pensar, nossa, até que seria bacana ter um filho. Nossa, ia ser tão gostoso, né? Ai, ser mãe e tal. Enfim, nossa, imagina poder educar, né? Poder passar os meus valores, né? Aumentar a família. Então, como é que começou o seu sonho? Cada um tem uma história aí desse desejo de ser pai e ser mãe. E aí, quando eu comecei a desejar, eu engravidei de gêmeos, viu, gente? Foi assim, foi mais ou menos assim. Tanto é que as pessoas perguntam, Tati, você adotou? Você quer adotar? Então, antes de ter os meus filhos, eu sempre pensei que eu iria adotar. Por quê? Porque eu tenho uma deficiência dos membros inferiores da perna. Eu pensei, não, acho que vai ser muito complexo eu adotar, né, por conta... Eu engravidar por conta do peso, a gestação. Então, acho que seria bacana eu adotar. Porém, veio gêmeos, então, né, ficou meio, assim, resguardado esta questão da adoção. Mas nunca diga nunca, né? Nos meus sonhos mais loucos eu brinco que eu falo que eu gostaria de ter uma menina, mas ainda não, tá, gente? Falta de afinidade. Então, da onde veio o seu sonho de ter um filho, de adotar? Então, quando a gente começa com esse sonho, é óbvio, obviamente vem expectativa, né? Expectativa de você ter alguém para amar, de você ser amado, de você dar uma continuidade para a vida, de você passar os seus valores, de você educar alguém para ser um cidadão, né, de bem, enfim, existem muitas motivações da gente querer ser pai e ser mãe. Só que quando a gente começa a idealizar, né, a gente já começa a planejar na nossa cabeça, nossa, porque aí, né, eu gosto de, sei lá, eu vou pra igreja e, nossa, vai ser lindo eu levar meu filho pra igreja, ai, nossa, eu sou vegetariana, vegana, não, vou mostrar pro meu filho que não pode comer carne, porque, né, matar os animais, e nananã, ai, sei lá, eu amo me socializar, eu falando de mim, sou uma pessoa super sociável, gosto de estar entre amigos, entre as pessoas, e, né, sou super falante, então, já pensou, tá com os meus filhos, eles gostarem de música também, como eu, então... Aí a gente já começa a idealizar como a gente gostaria que fossem os nossos filhos. O problema não é a gente ter expectativas e idealizar. O problema é a gente manter essa idealização
como se fosse o correto, como se fosse a verdade, porque nem filhos biológicos, nem filhos por adoção, nenhum filho, eles vêm neste mundo para suprir as nossas expectativas, né? Tanto é que a gente sabe que a gente não cria os nossos filhos pra gente. A gente cria, a gente educa para eles, né, voarem, para que eles voem alto e vão para o mundo, para que eles sirvam ao mundo. Então, como é que eu ultrapasso isso, dessa expectativa, daquilo que eu gostaria para aquilo que é real? Como é que eu aceito, né, o meu filho real? Porque sem aceitação não tem conexão, ok? Sem aceitação da realidade não tem conexão. E sem conexão, sem aceitação, não dá para se criar vínculos saudáveis. Vínculo, toda criança, claro, a criança vai depender de você, ela vai criar um vínculo, você vai criar um vínculo, você vai cuidar dela, mas e os vínculos saudáveis? A gente cria vínculos saudáveis quando a gente aceita os nossos filhos do jeito que eles são. Então, quando você adota, principalmente quando a gente fala de adoção de crianças maiores, de crianças que têm uma história, que vieram de uma família que também tinha valores e a criança aprendeu coisas. Às vezes ela teve que aprender sozinha. Às vezes ela teve que aprender na rua a sobreviver. Às vezes ela teve que aprender a ser egoísta numa instituição de acolhimento para ter alguma coisa, para ter um brinquedo, para ter uma roupa. Ela teve que pensar só nela. Então, como é que a gente aceita esse filho real com a história que ele tem? Então, é ultrapassando esse desejo de ter um filho como a si mesmo, né? É ultrapassando esse desejo narcisista, infantil, de querer ter um espelho, né? De querer que os nossos filhos sejam como a gente. E os nossos filhos não têm obrigação nenhuma de ser como a gente, ok? Eles são quem eles são. É claro que independente da idade, independente se você adotar um bebê, se você adotar uma criança de 5 anos, se você adotar um adolescente, é possível sim você passar os seus valores, você mostrar o que é certo e o que é errado, você mostrar um novo mundo e essa criança, esse adolescente ir participando do seu mundo, mas isso não quer dizer que o seu filho vai gostar, vai se adentrar, né? Vai pegar para ele, não, porque é isso mesmo, eu quero ir nessa igreja e fazer parte desta religião ou desta crença. A gente precisa entender e respeitar a individualidade de cada um, né? Quantos de nós, né, crescemos em ambientes que não respeitaram a nossa individualidade, os nossos gostos, os nossos sonhos. Os nossos sonhos de querer seguir por uma carreira, sei lá, diferente dos nossos pais. Não, porque você tem que prestar concurso público, porque é isso é o melhor. Aí você vai falar, não quero ser autônoma, né? E não teve apoio. Não, porque eu quero mudar de país. Enfim, quantas vezes, quantas pessoas não passam por isso? Né, de não terem esse apoio da família, porque esses pais também tinham uma expectativa de que o filho fosse por tal caminho, por tal crença. Casasse com véu, grinalda, tivesse filhos biológicos, e aí, não quero isso pra mim, não quero casar, quero ser mãe, né, solo e quero adotar, né? Então, respeitar a individualidade. Então, por que algumas adoções não dão certo? Alguns fatores. Então, primeiro, o que eu coloquei aqui no nosso roteirinho? Falta de preparação dos adultos, falta de preparação psicológica da criança. A gente fala muito aqui da preparação dos adultos, mas é fato que as crianças, elas também precisam de uma preparação, né? Elas também precisam de um preparo psicológico para elaborar lutos, para entender e saber da história dela, o porquê que ela não está mais na família de origem. Gente, o tanto de relatos que eu ouço de crianças que foram para uma nova família e nem sabiam que iam ser adotadas.
ela ainda estava na cabecinha dela que ela ia voltar para a família de origem. Ela estava esperando a família de origem vir buscar porque não informavam sobre a própria história dela. E isso acontece, de fato. Em todo lugar? Não. Tem instituições que são melhores do que outras. Tem instituições que as crianças passam por acompanhamento psicológico, né? Que elas conseguem elaborar este luto. Então, mas isso influencia também. Isso é determinante? O que vocês acham? Quando uma criança não é preparada psicologicamente para essa nova família, para esses novos vínculos, vocês acham que isso é determinante para uma adoção dar errado ou não? O que vocês acham? Minha visão aqui, então, das experiências que eu tenho, eu estudo adoção desde que eu estava na faculdade ainda, desde 2012. Comecei a estudar adoção, a descobrir este mundo em 2012, quando ainda era uma estudante do segundo ano da faculdade. Caí de gaiato, assim. Aliás, a história de como eu entrei na adoção tá nos meus destaques aqui do Instagram. Eu quero continuar falando um pouquinho dessa história. E eu comecei na adoção exatamente porque eu não conseguia internalizar o porquê que as famílias adotavam e depois devolviam. E eu não tô dizendo de adoções assim, que começou um processo de aproximação e depois os pretendentes viram, olha, não é isso, não dá pra mim. Não tô falando disso. Eu tô falando de abandonos, de devoluções reais, de passarem muitas vezes anos naquela família e depois dizerem, não, porque aconteceu tal coisa, esse problema, olha, a criança ficou doente dessa tal forma, apresentou um transtorno X, Y, Z, então a gente não dá conta, viu? Não dá conta, eu quero fazer essa devolução. E é claro que os órgãos protetores, eles preferem retirar aquela criança para protegê-la, né? Porque se quem deveria cuidar diz, eu não quero cuidar, eu não consigo cuidar, então essa criança precisa ser protegida. E aí, eu me formei, né, em 2015 e passei, né, na clínica a focar todo o meu trabalho em adoção. Lives, aulas, cursos, palestras, grupos de apoio, enfim, em tudo isso, para que, mesmo que de grão em grão, né, se a gente prepara uma família, né, e evita uma devolução, e isso já aconteceu aqui na minha clínica, de chegarem famílias desesperadas, mães desesperadas, sem saber o que fazer, eu não vou dar conta, eu não consigo, essa criança tá fazendo isso e aquilo, não vou conseguir, e por conta de um acompanhamento, por conta de uma orientação correta, isso conseguir se contornar. Então, eu amo muito isso que eu faço, né, e cada história aí bem sucedida, e não bem sucedida no sentido de não ter desafios, mas dessa decisão, porque o que é uma adoção bem sucedida? Uma adoção bem sucedida não é uma adoção que não vai haver desafios, problemas, dificuldades, em que você, pai, mãe, não vai ficar triste. Não é isso. Uma adoção bem sucedida é quando os pretendentes, você é um pretendente, daqui a pouco você adota e você vai se tornando pai. Legalmente, né? Porque sai uma guarda provisória, depois sai ali uma adoção, uma certidão de nascimento. Você se torna pai e mãe daquela criança. Mas existe também a construção dessa maternidade simbólica, né? Existe o seu sentimento de se sentir mãe. E isso não é de um dia para o outro. Não é assim, eu fiz a aproximação, a criança foi para minha casa, agora eu já me sinto mãe, eu já me sinto pai dele, dela. Isso não acontece. Muitas vezes as crianças chamam, passa uma semana, passa um mês, já tá te chamando de mãe. Mas o seu sentimento ainda não é de ser mãe. E você quer estar feliz, você fala, poxa, eu queria tanto essa adoção, eu queria tanto ter meus filhos, o porquê que eu não estou feliz? Por que eu ainda não me sinto mãe? Porque é uma construção. Não dá pra gente romantizar. E eu não estou dizendo só de filiação adotiva. Eu também não me sentia
questão mãe, igual eu me sinto hoje, depois de uma semana que eu estava com os meus filhos, o amor também não veio assim, ó, do nada. A questão é que no biológico você tem os 9 meses ali de uma conexão dentro da barriga, dentro do útero, ali a criança, né, se formando. E na adoção? Na adoção você faz isso ali, na aproximação e depois no período de convivência. É nesse período que você vai se conectando com seu filho. É nesse período que você vai se conhecendo e vai fazendo esse processo de aceitação desse filho que tá chegando, que chegou. Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá calma. Nesta hora, que muitas pessoas estão entrando. Eu acho que tem que ser preparada e os pais também. O preparo é fundamental. Sim. As crianças não são objetos. Isso precisa ficar claro para os adotantes, sim, fato. Então, o que eu diria? Eu diria que é um fator importante as crianças não serem preparadas, sim, é um fator importante, mas ela não é determinante. Porque o que vai determinar é a sua capacidade, né, a sua habilidade e a sua disponibilidade de procurar ajuda. A sua disponibilidade de superar esses desafios quando a criança não está totalmente preparada para uma nova família. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente faz isso tendo consciência de que pode não ser do jeito que você esperava. Pode não ser essa construção fluida, fácil, tranquila que você imagina. Pode ter mais desafios do que você imagina. Pensando nessa questão de que nem todas as crianças estão neste momento agora. Muitas crianças não estão sendo preparadas psicologicamente para essa nova família. Então, como adulto da relação e como a pessoa que está indo atrás dessa criança, né? A criança, por mais que ela precise, ela não está indo bater na sua porta e falar: ei, me adota, eu tô entrando na sua casa, eu quero ser adotado por você, eu quero ser seu filho, sua filha. Você está indo atrás. Então, a responsabilidade maior, obviamente, é do adulto. É desse futuro pai, dessa futura mãe, desse pai e dessa mãe que está acolhendo essa criança, que está assumindo essa criança para si. Adotar, se vocês procurarem no dicionário, né, tem uma frase que eu gosto muito que é assumir para si. Se eu adoto uma criança, eu adoto um projeto, adoto qualquer coisa, eu assumo a responsabilidade para mim. Essa responsabilidade agora é minha. Se a criança veio mais preparada, menos preparada, com mais dificuldades escolares, com menos dificuldades escolares, com mais dificuldades comportamentais ou menos dificuldades comportamentais, você está assumindo essa responsabilidade. Ok? Então, a falta de preparação dos adultos é o que normalmente, o que 98% vai determinar, né, esse sucesso dessa adoção. Claro que quando a gente está falando de adolescentes, eles têm mais poder de decisão. Então, acontece, sim, de se adotar um adolescente e esse adolescente não foi preparado e ele não tá emocionalmente disponível e ele diz: não, eu quero ficar no abrigo. Acontece. Mas isso é uma porcentagem mínima. Quando a gente está falando de crianças, a gente está falando de uma necessidade real, concreta, de uma necessidade de vida. Todas as crianças precisam estar em uma família, precisam ser amadas, precisam ser protegidas, precisam de adultos saudáveis para cuidar, para orientar, para encaminhar, para proteger, certo? Então, é duro, mas a maior parte da responsabilidade disso tudo são dos adultos. Falta de informação sobre a criança e o seu estado emocional. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, os pretendentes eles ficam tão encantados, né,
com a criança que eles estão conhecendo, que eles esquecem, às vezes, de fazer perguntas importantes. De fazer perguntas importantes sobre isso, por exemplo. De fazer perguntas, e quanto tempo tá nessa instituição? Como é que foi essa preparação psicológica dessa criança para essa nova família? Então, passou por psicólogo, essa criança sabe que vai ser adotada, ela quer ser adotada, ela fala sobre isso, né? Ela já sabe. E, infelizmente, muitos profissionais despreparados escondem muitas informações. E eu estou falando isso por experiência de casais, de pessoas que chegam até mim, ok? Eu não estou falando isso porque existe num livro isso. Estou dizendo por experiência de quem já atendeu muitas famílias por adoção. Muitas. Então, primeiro ponto, né? Quando você conhece a criança, queira saber o máximo de informações. Não só, né? Porque os pretendentes, eles chegam, mas o que a criança tem? Tem algum histórico de doença? Tem alguma deficiência? Tem algum relatório? Algum diagnóstico? Mas não é só isso. Porque muitas vezes tem um diagnóstico e conforme a família vai cuidando, esse diagnóstico desaparece, consegue-se melhorar a saúde da criança infinitamente, né? Melhor, porque é uma família, só para aquela criança, ou para 2 crianças, 3 crianças, enfim, mas tem um foco ali, não são milhares, né? 20 crianças ali para a instituição cuidar e olhar para as demandas dela. As questões escolares também, então é muito significativo, né? Quando as famílias me contam, nossa, Tati, meu filho chegou aqui, não conseguia se expressar, não conseguia falar direito, estava em atraso na escola, não conseguia ler, não conseguia escrever, e aí passa um ano e é outra criança que tá ali, né? É uma outra criança. Mas também é muito importante saber desta questão, dessa disponibilidade dessa criança, como é que essa criança está enxergando a sua própria história, como é que ela está em relação à família de origem, ela fala ainda da família de origem, ela tem saudade, ela tem esperança de que essa família de origem vá buscá-la, porque tudo isso vai influenciar, né? Vai influenciar no tipo de ajuda que você vai precisar, de manter um psicólogo, um acompanhamento terapêutico, de você entender certos comportamentos que a criança vai apresentar no período de adaptação. Então, você sabendo disso, você consegue reunir ferramentas e munições para você lidar com isso, ok? Eu brinco que se preparar para adoção não é saber todas as respostas. Você não vai. Tati, dá para estar 100% preparado? Óbvio que não. Você já viu alguém 100% preparado para alguma coisa nessa vida? Não. Não tem como se preparar 100%. Por isso que a maior preparação que você pode ter é se conhecer. A maior preparação na sua vida. Gente, de verdade. E isso cada família que passa por mim, a cada mês, a cada ano que passa nessa jornada minha de psicóloga, acompanhando as famílias, eu percebo o quanto o autoconhecimento, eu sei que pode parecer clichê, se conhecer. Mas não é clichê, é real. É real, porque não é conhecer assim, eu me conheço porque eu sei quando eu fico brava, porque isso me irrita e antes eu não sabia. Não é isso. Não é. Se conhecer é algo muito profundo. Porque quando a gente encara a gente mesmo, se conhecer é encarar, é se deparar com as suas piores partes, literalmente. Eu atendo pessoas que me dizem assim, Tati, é muito difícil às vezes, sabe? Eu saio daqui, aí eu fico elaborando tudo que a gente falou em sessão. Nossa, como é difícil olhar pra mim. Como é difícil olhar para as partes mais difíceis minha, e pode ser para traumas, pode ser para um sentimento ruim que a pessoa tenha. Não é fácil se conhecer. Eu brinco que maternidade, autoconhecimento, terapia, se tá muito fácil é porque não tá muito certo, né?
Porque se conhecer é um processo doloroso. E não é que sempre vai ser doloroso, assim como a maternidade, né? Ela pode ser cada vez mais leve. Quanto mais você se conhecer, mais leve ela vai ficar. Mas se conhecer é você encarar a sua história. É você acolher a sua história. É você conhecer as marcas e os traumas da sua criança interior. Quem aqui já trabalhou isso? Quem aqui já trabalhou em si? Quais são as marcas e os traumas da sua criança interior? Porque quando você tem um filho, como eu falei, o filho ele vem também como uma forma de autoconhecimento e ele escancara as nossas melhores partes. A nossa parte mais bonita, a nossa luz, né? Às vezes a nossa disponibilidade para amar, de cuidar, de querer fazer o bem, de querer proteger, mas ele escancara também as nossas piores partes. Então, tudo aquilo que está adormecido, tá lá dormindo, acorda. E aí, se você não conhece, se você não se conhece, ele acorda que parece um bicho feroz, acorda uma fera, e você não sabe o que fazer com aquilo. Então, quando a sua criança interior ferida, ela se choca com as feridas do seu filho, da sua filha, que tem muitas feridas. E eu gostaria de dizer que, nossa, nem todas as crianças têm feridas. Não, pode ser que nem todas as crianças tenham traumas, da ordem do trauma. Mas todas as crianças que passaram por rupturas, violência, negligência, pais usuários de drogas, saíram da sua família de origem, foi morar numa instituição de acolhimento com um monte de criança. Me diz, como é possível? Como é possível não ter feridas? Como é possível? Não dá. É impossível. Então, quando a gente adota, a gente está adotando também, né, essa história, essas marcas, essas feridas. A gente não vai conseguir curar essa criança. Essa criança vai sendo curada, né, com afeto, com amor, mas também elaborando a sua própria história. E isso também é a partir de terapia, de processos terapêuticos, de processos de cura. Ok? Não dá pra gente fazer tudo. Não dá pra gente querer ser uma mãe, um pai super-herói e achar que com amor, com afeto, a gente vai, curar todos os traumas da criança. Né? Seria muita prepotência achar isso, que só a gente vai dar conta de tudo isso. Então, se preparar para adoção é se conhecer primordialmente e entender quais são as suas marcas, as suas feridas, para que quando o seu filho esteja com você, quando você tiver sentimentos muito ruins, vontade de esganar vontade de sumir, vontade de largar tudo, se sentir rejeitado, sentir que aqueles comportamentos são diretamente para você, são um ataque a você, você saiba por que você está sentindo aquilo. Se preparar para adoção é também entender de desenvolvimento infantil. Porque quando a gente tem um filho biológico, o que uma gestante faz? Ela vai procurar entender sobre os primeiros meses do bebê, né? Se você está fazendo uma adoção de uma criança de 3 a 5 anos, o que você precisa estudar? O desenvolvimento físico, motor, emocional de uma criança dessa faixa etária. Se você está adotando um adolescente, também. Inclusive no grupo, né, algumas pessoas falaram, porque ficam falando, nossa, vai adotar um adolescente dá trabalho. Todos os adolescentes dão trabalho, sim. Todos os adolescentes dão trabalho, porque é uma fase muito complexa. Quem aqui não foi adolescente não foi complexo para si. Então a gente tem a complexidade natural do desenvolvimento infantil e a gente também tem as complexidades advindas que vêm por conta de uma história difícil. Então, é importante você saber, inclusive para você não achar que tudo é por conta da adoção. Já chegou algumas demandas assim. Tati, meu filho tem 3, 4 anos, aí ele fica se tocando, nossa, ele toca as partes íntimas, meu Deus, isso é sexualidade precoce. Não, calma.
É a fase, a criança está se descobrindo, a criança tá descobrindo que ela tem partes do corpo e ela se toca, né? Mas vamos ver como é que é isso, qual é a frequência, enfim. Então tem coisas, né, que não são por conta da adoção, por conta da história de adoção. Tem coisas que são por conta do desenvolvimento, da fase do desenvolvimento. Então é bem importante a gente estudar para a gente conseguir ter uma mínima percepção. Opa, será que isso é por conta da adoção ou será que isso é fase do desenvolvimento? Deixa eu ver aqui, né? Então tenha recursos, materiais, estude. Assim como, se você engravidasse, você também estudaria, não estudaria? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quem aqui já estudou sobre um pouquinho sobre desenvolvimento infantil? Os filhos biológicos também precisam ser adotados. Sim, muitos pais biológicos não tornam para si o filho. Sim, exatamente, com certeza. Isso é óbvio, fato, e a gente vê depois de adulto, né? Depois de adulto, como as relações muitas vezes são destrutivas, como muitos filhos dizem, eu não consigo amar o meu pai e a minha mãe, porque fizeram isso e aquilo, porque muitas vezes não foram adotados, né? E é por isso que existe uma grande responsabilidade, porque quando você tem um filho biológico, muitas pessoas têm filhos biológicos e não queriam ter filhos biológicos, né? Não queriam ter filhos. E aí continuam, criam aquela criança porque, né, digamos que se sente na obrigação de criar. Não, o que a sociedade vai falar? Não, porque engravidei, então agora tenho que criar, tenho que educar, mas nunca adotaram seus filhos. Certo? Que mais? Fatores que prejudicam um pós-adoção. Estudei sobre educação empática. Que bacana, Isla, muito bom. Correria no processo. O que seria correria no processo? Quem aqui adotou e achou que o processo foi... Isso eu tô dizendo depois que conheceu a criança. A gente sabe que o processo antes é super burocrático. Tem lugares que a habilitação sai aí em 6 meses, em 1 ano. Tem lugares que demoram muito mais que isso, né? Só que em muitos lugares, depois que os pretendentes conhecem a criança, no Brasil não existe parâmetros, né? Parâmetros de mais ou menos parecidos. Então, cada comarca, cada instituição, os profissionais, a equipe, eles vão agindo de acordo com os protocolos próprios. Tem alguns protocolos, claro, tipo as fases, a aproximação, estado de convivência, guarda provisória, ok? Mas quando existe uma correria nesta aproximação? O que seria essa correria na aproximação? Então, tem pessoas que chegaram até mim e que foram conhecer as crianças e que os pretendentes foram para conhecer. E o que disseram para as crianças? Olha, eles estão vindo aqui, eles vão ser seus pais, viu? Então, se comportem, porque senão eles não vão te adotar. E aí as crianças já entram em pânico. E aí tentam fazer o máximo certinho possível e aqueles pretendentes ficam naquilo de, meu Deus, e agora? Agora a gente tem que continuar. Porque senão, o que vai ser dessas crianças? E aí vê as crianças uma vez, 2 vezes e as crianças já vão para esta nova família. Gente, isso é um perigo muito grande. Eu não tô dizendo que todas as adoções que vão ser rápidas vão acontecer isso. Eu estou dizendo, fiquem atentos ao que vocês sentem. Fiquem atentos ao que está aqui dentro. Porque se a gente for só pelo que os profissionais dizem, eles vão correr. Ah, tá tudo bem, é isso mesmo, você quer? Então bora, ó, 2 encontros aí, fica o final de semana, depois vai pra sua casa e é isso, toma que o filho é teu. Quando as pessoas estão preparadas, quando as pessoas se conhecem, elas conseguem ter essa percepção mais real de falar, opa, peraí, não.
Calma aí, né? Vamos com calma. Eu quero conhecer, eu quero fazer passeios curtos, eu quero ter conexão com essa criança, eu quero ter convívio com essa criança aí dentro da instituição, depois eu quero que ela passe um dia comigo, e depois eu quero fazer videochamadas com ela, eu quero conversar todo dia com ela. E para que serve o período de aproximação? Para quê? Para que serve o período de aproximação? Tati, quando você fala em pós-adoção, você se refere ao período de estágio de convivência ou você se refere ao período após a sentença? Não, eu falo já do período de convivência. Eu já falo, quando eu falo de pós-adoção, eu falo a partir do momento que a criança vai morar na sua casa. Em que você disse, eu quero continuar com este processo. O período de convivência não é para você decidir se você quer ficar com essa criança ou não. O período de aproximação, você faz isso, né? Você tá se aproximando, você tá conhecendo a criança e depois vão te perguntar, e aí? Podemos dar andamento ao processo? Então, é a partir do momento que a criança vai morar com você e começa a rotina, né? Pós-adoção, para mim, é a partir do momento que a criança vai morar. Ou seja, ela vai fazer parte ali daquele núcleo familiar, daquela rotina. E você vai ter que pensar em escola, na terapia, vai pensar como é que vai ser a sua licença maternidade, vai pensar como que você vai fazer, como que você vai conciliar, ok? Como vai se dividir, quem vai levar para a escola, quem vai buscar na escola. Isso pra mim é o pós-adoção, né? Por quê? Porque a partir do momento que a criança vai morar com você, a sua vida vai mudar por completo, né? Nossa senhora, tá, você tá falando que eu vou mudar tudo e minha vida vai virar de ponta cabeça. No começo, normalmente é assim. Quando a gente tem filho, a nossa vida vira de ponta cabeça. Por quê? Que a nossa vida dá assim, dá um giro de 360 graus. Porque muda completamente o que a gente precisa fazer, as nossas prioridades, as nossas preocupações. Nossa, mas eu nunca vou ter vida? Nossa, eu nunca vou poder pensar em mim? É claro que você vai. É uma adaptação. Os primeiros meses, talvez o primeiro ano, né, não tem tempo. Quanto tempo dura a adaptação? Não sei. Não tem uma data certa. O que eu posso dizer que são meses ou até 1 ano, 2 anos. Quanto tempo? Só as famílias que já adotaram podem dizer, as famílias que chegam até mim, dizem, né? Minha adaptação, o período mais difícil durou 1 ano, durou 6 meses e tal. Depois estava todo mundo adaptado, ok? No meu caso, a aproximação foi virtual. No primeiro contato, já o trouxemos. Acredito que foi muito rápido. E por que, Fernandes, você acha que foi muito rápido? O que aconteceu depois que você considerou muito rápido? Então, eu falo para vocês terem isso como um alerta, porque eu já tive experiências aqui de famílias que fizeram acompanhamento e que a adoção não deu certo exatamente por isso. Porque tudo foi muito atropelado. Quando as coisas são atropeladas, você, como pretendente, não tem um espaço ali de pensar, não, é isso que eu quero. Eu tô conhecendo, eu conheci essa criança, eu sei as dificuldades dela, eu entendi, né, quais são os desafios, sei lá, comportamentais, emocionais. Mas mesmo assim, eu banco e eu vou ser pai, eu vou ser mãe dessa criança. Gente, o que determina se uma adoção ela vai ser para sempre real, bem-sucedida, é a sua decisão, principalmente. E quando as coisas são atropeladas, como é que você constrói essa decisão sólida? Te falar, não importa o que aconteça, eu vou ser mãe e eu vou ser pai dessa criança. Por mais dificuldades que eu tenha, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar recursos. Eu vou aprender novas habilidades que eu não conheço, porque ninguém nasce sabendo ser pai e ser mãe. Então a gente vai aprendendo, né? A gente vai desenvolvendo novas habilidades, ok? Então a correria,
esse atropelamento que muitas vezes profissionais despreparados fazem no período de aproximação. É um grande influenciador de maiores desafios, maiores problemas, inclusive de rupturas aí nesse período, e da família falar: não quero, não consigo, não dou conta, inclusive desistir de adotar, né? Não quero mais. Porque isso gera marcas, mais marcas, né, para a criança, e gera marcas também para os pretendentes. Para se conhecerem, minha preocupação era dar conta da necessidade de cada faixa etária, mas graças a Deus foi tranquilo, sendo que eu já tinha 2 filhos, um jovem de 23, que foi o primeiro filho adotado também. Que bom. Depende da idade da criança. Sim, é que eu tô falando mais de adoção de crianças maiores. Bebês, a aproximação é rápida, pois o vínculo é criado na convivência. Sim, adote Peruíbe. Sim, com certeza. Mas aqui, quando eu falo de um pós-adoção com maiores dificuldades, nesse sentido de adaptação, porque a adoção de bebês, ela também tem muitas dificuldades. Só que são outras dificuldades. Eu estou dizendo de crianças maiores, mesmo porque a realidade do nosso país são de crianças disponíveis para adoção maiores, certo? Então, as demandas que chegam para mim são de adoções de crianças maiores. 5 anos, 6, 7, 8, 9, 3. Adoção de bebê, claro, né? O bebê, por mais que ele tenha marcas no inconsciente de uma ruptura, passa ali 6 meses, 3 meses, ele já está totalmente, né, adaptado. Pode ter uma dificuldade ali na hora do sono, na hora da mamadeira, né? Enfim, colo, cheiro, tem isso também. Mas isso é muito mais rápido. Então, aqui eu tô trazendo o alerta para cuidado, para não atropelar as coisas quando a gente fala de adoção de crianças maiores. Se vocês quiserem me contar o perfil de vocês, me contem. Então, cuidado com o atropelamento e principalmente sintam. Nossa, eu tô começando a conhecer o meu filho, como que ele é, o que eu tô sentindo. É isso que eu quero. É isso que eu vou assumir pra minha vida inteira. Porque, gente, ter filho é pra vida inteira. É assumir pra vida inteira. Então, por mais desafios que eu tenha, seja da ordem de saúde, emocional, comportamental, com a família, eu vou bancar, eu vou assumir. Então, sinta. E se você puder estar em acompanhamento psicológico para poder compreender o que você está sentindo, isso é muito importante. Porque quantas pessoas chegam aqui na clínica, nos atendimentos, e não conseguem saber o que estão sentindo, porque nós não fomos ensinados a sentir. Os nossos pais, os nossos avós, eles não tiveram esse preparo de inteligência emocional e também não nos passaram. Então, inclusive, ajudar a criança a ter inteligência emocional é uma oportunidade também da gente começar a desenvolver a inteligência emocional, ou seja, a saber o que eu sinto, a nomear o que eu sinto, a gerenciar o que eu sinto, a escolher o comportamento que eu vou ter pelo que eu sinto. Ok? Então, sinta durante esse período, né? E decida de verdade. E é claro que é muito importante, por isso, ter conversas, diálogos, se você está adotando com seu parceiro, sua parceira, para saber, vocês querem a mesma coisa? Porque também, quantos problemas a gente tem com casais que um quer muito, um tá super decidido, não é isso que eu quero, e o outro não. E aí o outro não quer, e aí começa a ter o quê? Problemas no casamento. E muitas famílias também decidem interromper o processo de adoção para não acabar o casamento. Então, quando eu digo cuidem da relação de vocês agora, né? Para quem ainda não adotou, cuidem de vocês, da saúde emocional de vocês. É muito sério, gente. É muito sério.
Lutos no pós-adoção. Um outro fator que quando a gente não conhece, quando a gente não sabe que pode acontecer, pode gerar muitos problemas. Gente, para toda nova fase da nossa vida, a gente pode decidir casar, a gente pode estar decidindo mudar de país. Tem ganhos e tem perdas. Toda nova fase. A gente crescer, deixar de ser uma criança para ser um adolescente. A gente tem ganhos e tem perdas, não é assim? E naturalmente a gente passa por um luto. O que é o luto? É dor da perda. É um processo de dor de perder. Então eu já recebi inúmeras famílias, inúmeras mães dizendo: eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho tempo pra mim, eu não consigo tomar um banho sozinha, as crianças ficam atrás de mim, eu não consigo ficar sozinha, eu não consigo ter paz. O que ela tá falando? Ela tá falando de uma dor de ter perdido aquilo que ela tinha antes, o estilo de vida que ela tinha antes. Será que essa mãe, né, será que ela sabia disso? Será que ela sabia das perdas que poderiam existir? Será que ela estava em terapia? Será que ela estava se conhecendo? Provavelmente não. Também já ouvi uma história assim. Muito tempo de habilitação, de espera. E a mãe meio que falou: não vai acontecer, vou seguir minha vida assim. E eis que depois de muitos anos o telefone toca. E essa pessoa, a família inteira disse: não, sua chance, vai ter filho, o marido também. E essa mãe, que hoje é mãe, sem estar totalmente decidida, vai pela onda, né, do marido, da família, sem ter certeza que era isso que queria. E aí o que acontece com essa mãe? Tô dizendo de um caso real. Depressão, pós-maternidade, luto muito terrível. E depois de alguns anos, ainda não se sente feliz com a maternidade. Não se sente. É por conta da adoção? Não. A criança não tem culpa de nada. Não tem a ver com adoção. Tem a ver com ter feito algo sem estar sentindo que era de verdade. E, gente, tá tudo bem a gente achar que é uma coisa e depois: não, acho que não é pra mim. Só que a gente não pode decidir isso depois que a criança já tá lá com você, que ela já é sua filha, que o processo de adoção saiu. Então, assim, se conheçam, vão com calma no processo de aproximação, vão no seu tempo. Eu já tive famílias aqui que o processo de adoção, o pessoal queria acelerar e a família falou: não, eu vou conhecer, quando eu estiver preparada, eu vou dizer: não, agora eu tô pronta pro meu filho ir pra casa. Eu preciso estar pronto, né, para receber e para ter essa convivência todos os dias. Eu preciso sentir que é a hora. Como assim? Vocês vão falar: não, é agora. 2 encontros, um final de semana e é isso. Vai pra sua casa. Tô falando de adoção tardia. Nesse caso que eu tô falando é de um menino, acho que era 11 anos. Ok? Tati, quando já temos um filho e mais um que está chegando, dica para lidar com os ciúmes. Ciúmes vai existir em qualquer relação de irmãos, né? Acho que o primeiro ponto é se houve essa preparação, esse envolvimento desse filho biológico para com outro filho. E segundo a gente não ser juiz, a gente não ser protetor de um ou de outro, a gente não colocar um papel nos filhos: esse é vilão, esse é mocinho, né? Então tudo que acontece: fulano, por que você fez isso com ciclano, né? A gente tomar partido, a gente tem que ser mediador dos filhos, não juiz, ok? Por hoje, o que eu posso dizer é isso, que a nossa aula já tá acabando. Gente, já são 8h10. Então, o que eu quero dizer com isso, desse exemplo que eu dei, é não ser íntegro com você, ok? Então, lembre-se, toda decisão, quando a gente decide por algo, a gente está deixando de decidir por outras coisas. Então, se eu entro numa nova fase de ser mãe, de ser pai,
eu vou perder coisas. Então eu preciso estar disposto a perder coisas para ganhar outras, para ganhar essa construção dessa família, para ganhar essa construção desse amor incondicional, enfim, de criar um filho, de educar e de vivenciar tudo que a maternidade nos proporciona. Eu preciso estar disposta a perder e saber, eu vou perder. Então, que você vai perder e que eu perdi quando eu me tornei mãe, isso é fato. A questão é como é que eu vou lidar com as perdas, ok? Peraí, gente. Vou colocar o celular pra carregar. E um outro ponto é achar que as fases nunca vão. Os meus tem 12, 10 e 11, 0 a 10. Boa. O que mais tem perfil aqui que pode me falar? 5 a 10. Então, vocês estão vendo? Eu tô dizendo mais de adoção tardia porque que bom que a nossa cultura de adoção tá mudando. Porque o perfil das crianças que estão para adoção são de crianças mais velhas, né? Se fosse assim, seria super fácil adotar um bebê no nosso país. E a gente sabe que não é. A gente sabe que é a minoria que são bebês. Por que a maioria não são bebês? Porque no nosso país, as adoções acontecem por questões sociais. A maioria delas. Então, usuário de droga, negligência, violência. E essa criança vai quando ela já tem 3, 4 anos. Até ser definida a situação dela, ela vai crescendo, né? Então, o processo é lento. Assumir pra si. Mais alguém quer compartilhar? 2 anos e 4 anos, adotadas, bom. Independente do sexo, eu tenho 2 meninas. Boa. E a última coisa que eu queria falar era sobre isso. Que muitas famílias chegam desesperadas por conta dos comportamentos. A gente vai falar muito de comportamento aqui nessa semana, porque a gente vai falar muito sobre educação não violenta, sobre como você vai criar conexão, como você vai favorecer esses vínculos, né? E, gente, a fase da adaptação, a fase de dizer coisas, né, numa adoção tardia, por exemplo, como coisas do tipo, você não é minha mãe, eu quero ir embora daqui, eu odeio sua comida, eu não quero ser seu filho. E as crianças, elas podem dizer coisas terríveis. Terríveis elas podem dizer, mas elas estão dizendo essas coisas pra te atacar? Não. Elas dizem coisas terríveis porque elas estão em muita dor. Eu já citei aqui um livro, né, que eu gosto de ler para os meus filhos, que chama Chegou Alguém Novo. Eu queria que vocês lembrassem e anotassem que quando o filho de vocês chegam ou já chegaram, para vocês a vida virou do avesso, mas chegou uma pessoa ou 2, 3 novas na vida de vocês. Quantas coisas mudaram na vida da criança? Quantas pessoas novas chegaram? Quanto que ela teve que perder até chegar aí? Quanto que ela teve que se despedir? Quanto ela teve que sofrer lutos e rupturas para chegar até aí? Então, o mínimo que a gente pode ter é paciência, resiliência e saber, esperança, de saber que é uma fase. Que a fase mais difícil de adaptação da criança ou ser muito resistente ao contato, ou mentir muito, não confiar em você, ficar dizendo coisas terríveis, ficar dizendo que vai embora, que te odeia, que você não é mãe, que você nunca vai ser mãe, que vai queimar sua casa, que vai... sei lá, gente. As crianças podem dizer coisas terríveis. Isso não é pessoal. Não se identifiquem com essas falas. Não peguem para vocês. Porque isso diz sobre a dor dela. Isso diz sobre o momento de sofrimento que ela está passando. De que tudo
é novo. Tipo, quem sou eu agora? Como é que eu sei que essa família não vai me abandonar? Como é que eu sei que eles vão me amar? Sendo que as famílias também sabem e sentem que o amor não vem de uma hora para outra. Então, o livro, O Mito do Amor Materno, nos fala muito isso. De que foi nos passado de que o amor de mãe e pai deveria ser automático. Principalmente de mãe, né? É impressionante. Mas não é automático. É com a convivência. O amor, a conexão, a confiança. Eles surgem com a convivência. Isso só vai ser possível se você estiver completamente decidido a passar pelos desafios dos primeiros meses. Se você estiver decidido a construir esses vínculos, a ser mãe, a ser pai dessa criança. E talvez você ainda não se sinta mãe e pai. Se tiver alguém aqui que está passando por isso, me conte aqui, né? Ah, Tati, adotei, mas ainda não me sinto completamente mãe. Ou não me sinto completamente feliz. Estou sentindo essas perdas, essa mudança. E tá tudo bem. Contanto que você esteja determinado e decidido todos os dias. Eu vou ser mãe. Amar também é uma decisão. Minha filha chegou com 1 ano e 6 meses, hoje está com 8 anos. Ela soube que é filhinha do coração, mas recentemente ela descobriu que para ser adotada foi rejeitada. Tenho sofrido. Sim. Então, às vezes as crianças não sofrem quando chegam, porque são muito pequenininhas, mas depois elas têm um baque quando elas descobrem. E elas merecem, elas precisam saber da própria história, claro. Com todo o cuidado, todo o amor possível, de uma maneira mais lúdica que você puder. Então tem famílias que eu atendo que a criança fica perguntando toda semana. Mas por quê? Mas por que que a minha mãe, a minha outra mãe, não quis ficar comigo? Mas o que aconteceu? Mas você disse que ela estava doente, mas doente do quê? Mas depois que ela sarar, ela vai vir me pegar? Mas o que aconteceu com ela? Gente, faz parte da história dela. Mesmo quando as crianças chegam muito pequenininhas. Porque depois tem a parte da história que ela precisa saber, né? A gente... O que é a gente sem a nossa história? Como é que a gente se configura como ser humano sem se apropriar da nossa própria história? Isso é muito, muito importante. Então, o que eu deixo aqui pra vocês é que pra vocês pensarem no processo de autoconhecimento de vocês, como é que está? No processo de decisão e no sentir. Seja em qualquer parte do processo, se conectem com o que vocês sentem. Se conectem com a verdade de vocês. Só vocês vão ser capazes de saber, né? De saberem. Eu conheci. É o meu filho? É isso mesmo? Porque já teve vezes de pretendentes começarem um processo de aproximação e não estarem. Sabe, Tati, eu não sei se é isso. E aí depois um outro lugar ligou, né, uma outra comarca ligou, e eles sentiram diferente. E eles interromperam, eles nem chegaram a conhecer pessoalmente as crianças, e depois conheceram essa outra criança e sentiram completamente diferente. Então, sintam. Isso é muito importante. Ok? E aí, como é que foi pra vocês essa abertura? Essa primeira aula? Sim, boa! Adote Peruíbe. Sim, como que é seu nome? Eu não sei quem que fala por trás do Adote Peruíbe. Sim. Muito importante nesse momento a gente frisar pra criança sempre. Não é sua culpa. Não foi sua culpa eles não poderem ficar com vocês. Nem todos os adultos conseguem cuidar de seus filhos. Nem todos os adultos conseguem ser pai e ser mãe. Não é
culpa sua. Frisar para a criança: você é muito amado, nós queríamos muito você, nós esperamos muito por você, nós fizemos isso, passamos por esse processo, ficamos esperando e você chegou. Então, frise, né? Relembre. Nem todos os adultos conseguem desempenhar esse papel de ser pai e ser mãe, de cuidar do outro. A gente pode falar também, que aquela pessoa, né, genitora, sua mãe biológica, né, te deu a luz, te deu a vida, mas não tinha como cuidar de você. Não conseguia cuidar nem dela, por isso não conseguia cuidar de você. Mas não é culpa sua. Bom, excelente exposição, muito obrigada por compartilhar. Imagina, é um prazer sempre pra mim. Maravilha, fico muito, muito feliz. Agora quero pedir pra vocês, né? Se vocês gostaram, compartilhem, tirem um print, né, dessa nossa aula, coloca lá nos seus stories, no seu Facebook, coloca nos grupos de adoção que você tem, para que mais pessoas venham e possam refletir aqui. Aqui eu não tô trazendo, gente, verdades absolutas, eu não tô trazendo uma fórmula mágica para que a sua adoção não tenha problema nenhum, ou para que tudo seja lindo, como a gente quer que seja. Eu tô trazendo aqui pontos importantes para que vocês possam refletir, para que vocês possam entrar em contato com quem vocês são, com os medos, com as próprias verdades, com o que vocês desejam, com o que vocês querem. E para que lá na frente, mesmo que vocês não saibam lidar com alguma situação, vocês lembrem, peraí, nossa, eu fiz uma aula, fiz um curso assim, nossa, falou sobre isso, falou sobre que isso poderia acontecer. Então, eu tenho recurso para lidar com isso? Opa, tenho. Não, vou fazer isso. Não tenho recurso. Vou pedir ajuda. Ok? É sobre isso. Tá bom? Cheguei no final, mas foi ótimo. Estou iniciando o processo. Muito bom. Vai no nosso grupo exclusivo da nossa semana pós-adoção sem segredos. Tá no link da bio. E lá você vai ter acesso à nossa aula gravada inteirinha, que até amanhã, meio-dia, vai estar lá. Vou pedir para vocês compartilharem. Amanhã eu vou dar desafios para vocês. Vai ter atividade nessa semana. Vai ter atividade de reflexão, de autoconhecimento. E quem compartilhar, quem me marcar, vai ganhar prêmios, ok? Vai ganhar mais aulas, vai ganhar exercícios, enfim, vai ganhar coisas aí. Mas é a partir de amanhã, então já comecem a exercitar, que hoje foi só a abertura. Então, compartilhe, me marque, marca lá, Tatiana Schiavinato, venha para a semana do pós-adoção. Vamos aumentar aí, quanto mais pessoas puderem se conhecer, se fortalecer, né, ter outras perspectivas que não tinham antes, melhor pra gente, melhor para as crianças, melhor para o nosso mundo como um todo, tá bom? Gente, obrigada, foi ótimo estar com vocês e até amanhã, 7 horas da noite, a gente vai falar sobre vínculos, sobre conexão amanhã. Beijão, até mais, obrigada pela presença de todos.